ninguém. Ninguém conhece a sua história de vida. Não. Ninguém conhece a sua trajetória. Pode até falar, mas falam coisas sem prova. Porque não conhecem a sua história. Deus conhece a sua história desde o dia que você nasceu. Deus conhece todo mundo. Então fique tranquilo. Tá? Fique tranquila, fica tranquilo que a sua história não acabou. Pode ter acabado para algumas pessoas a sua história. Pode ter acabado para algumas pessoas a sua história. Mas para Deus, não. Ela não terminou. Porque a última palavra, Ele não deu. Podem ter proferido até profecia de juízo contra a sua vida, mas tem que saber se foi Deus que falou. Podem até ter determinado um fim para a sua história, mas tem que saber se foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, beleza. Se não foi, eu antes de ouvir qualquer historinha, eu vou ver se foi Deus que falou. Por quê? Eu conheço a voz dele. E eu sei quando é Deus que falou comigo e quando é o homem que falou comigo. Tá? Caleb, seja bem-vindo, meu irmão. Então, eu conheço a voz do Deus que eu sirvo. E eu sei a história que Ele tem para mim. E a história que Deus tem para mim começou lá, muito antes de eu vir ao mundo. A sua história, Joinha garantido, muito obrigado. A sua história de vida começou lá atrás. Então, a sua história não acabou. Quem disse que a sua história acabou? Filho. Meliponário, seja bem-vindo, meu irmão. A sua história não acabou. É uma live pequena de reflexão, porque eu já fiz uma live no Foco. Mais tarde eu tenho uma live importantíssima para fazer. Vou colocar a descrição nela. Mas ela já está programada aí para fazer mais tarde. Então, quem disse que a sua história terminou? Está muito enganado. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Tentaram acabar com a sua história. Deixei meu like com gratidão. Muito obrigado, viu? Tentaram acabar com a sua história. Acharam que você ia desanimar, fracassar, desistir e parar de vez. Mas quando viram você de pé, cantando, sorrindo, essas pessoas então tiveram que dizer o seguinte: peraí, como é que ela consegue ficar de pé se eu já acabei com a história dele? Filho, você acabou com a história, mas você esqueceu que ele é protegido por um Deus. Ele é blindado e protegido por um Deus, tem um escudo do Todo-Poderoso na vida dele e na casa dele, por isso que você não acabou com a história dele. Tentaram apagar o meu histórico, a minha vida, a minha história. Eu me lembro muito bem que um dia desse Deus falou comigo: filho, tentaram apagar a sua história lá na cidade onde você mora. Deus falou comigo, mas eu, o Senhor, fui lá e não deixei, porque eu tenho um compromisso com você. Quando nós temos um compromisso com Deus, nós podemos descansar nele e ficar tranquilo. Sabe por quê? Ele cuida da história da nossa vida e da nossa família também. Ei. Se você teme a Deus, a sua família está protegida também. A história da sua família não morre por causa da sua história. Filho, esse é o grande segredo. Olha você aí. Disseram assim: ele não chega nem em 2024. Ele não chega. Quem falou? Quem falou que ele não chega em 2024? Quem falou? Muitas das vezes as pessoas conhecem a nossa história, mas não conhecem o Deus que preserva a nossa história. Pode ficar tranquilo. Talvez eu estou dizendo